Olá pessoal, tudo bom? É, Meu nome é Celso, mais conhecido como Professor Celso Buena, tá? E eu venho aqui, né, nesse vídeo dar continuidade, tá? À sequência de vídeos que eu tô fazendo, beleza? No vídeo passado, tá? Eu comecei com a questão do SpaceX, que fala sobre, desculpa, fala sobre equilíbrio químico, fala sobre solução ácida, né, e tal, papapá, eu acabei que caí aqui em solução tampão. Mas eu vou colocar os vídeos certinhos, tá? Na ordem que eu tô lançando, beleza? Lá na descrição. Mas, sendo mais específico, no vídeo passado, eu cheguei aqui, né, no final do vídeo, na equação de Henderson-Hausberg, tá? Uma equação usada ali para sistemas de tampões, tá? Sistemas tampões ácidos, beleza? Em que tem ali é, o ácido fraco e a sua base conjugada, beleza? Sistema tampão formado por esse, porque existem outros tipos de sistema tampão. Mas, no tocante a esse tipo que eu mencionei, tá? Que tem ali um ácido fraco e a sua base fraca, essa equação de Henderson-Hausberg, ela responde muito bem, tá? Se tiver condições nesse sistema, beleza? Porque essa equação de Anderson-Rosenbach vem através de várias simplificações que a gente adota ali, né, para resolver naquele sistema, tá? Ou seja, na solução tampão. Para a gente usar essa equação em si, tá? A gente precisa é, ter em mente, né, e deduzir que essa equação é uma equação, desculpa, essa solução é uma solução ácida, ou seja, que a concentração, tá, de H+ é muito, mas muito maior que a concentração de OH-, beleza? Falei sobre isso já no vídeo passado, vou passar batido, tá? E que também nessa solução formada ali pelo ácido fraco, certo? Mistura de uma solução de um ácido fraco e a sua base conjugada, tá? Nós tem que haver essa condição aqui também, tá? Que a concentração analítica, beleza? Do ácido fraco, da solução ali, né, de ácido fraco, ela tem que ser muito maior do que a concentração de H+. E, por sua vez, né, a solução contendo ali a sua base conjugada que foi misturada na solução tampão, beleza? A concentração analítica, tá, da base conjugada, ela tem que ser muito maior que a concentração de OH-, tá? Tendo essas 3 condições, a gente cai nessa fórmula aqui simplificada, nessa equação simplificada do sistema tampão, tá? E fazendo os seguintes rearranjos, beleza? Multiplicando por log de um lado e multiplicando por menos log de um lado da igualdade, certo? E fazendo isso do outro lado também da igualdade, né, multiplicando por menos log, a gente cai aqui nessa equação de Henderson-Hausberg, né? Você poderia parar por aqui, tá? Mas desenvolvendo um pouco mais, você cai, né, nessa equação que eu estou marcando aqui, que está destacada. Ela é mais usada, né? É a mais usada. Mas essas duas já contemplam ali, né, a equação de Henderson-Hausberg, ok? Partindo daqui, antes de mais nada, agora, né, a gente vai entrar no vídeo da aula em si, eu peço para que vocês, antes de entrar, né, eu peço para que vocês ass- é, 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 acessem o canal, beleza? Dá uma olhada lá nos outros vídeos. Acione o sininho para receber notificações de mais vídeos, tá? Que virão, tá? Que possam vir, beleza?
vídeos vindouros, certo? Curtam, deem um like aí no vídeo, tá? Que assim vocês vão estar dizendo, né? Estarão a dizer pro algoritmo do YouTube que ele pode mandar para mais pessoas, beleza? E é, copie o link, tá? O link dos vídeos e divulguem aí para as pessoas, tá? Que estejam nos estudos. Que vocês vão estar a me ajudar e esse vídeo, né, pode ajudar a mais alguém aí que esteja estudando, tá bom? Ok, agora vamos seguir. Então, dada essa recapitulação, né, e essa introdução toda, né, recapitulação do vídeo passado, que serve de introdução para o vídeo de hoje, tá? Eu vou dar seguimento. Então, já disse, né, em vídeos passados, que a solução tampão ela é usada para resistir, né, à variação de pH ali no meio, beleza? E onde isso pode ser aplicado? No laboratório, muitas vezes a gente trabalha, né, com soluções em que não pode haver mudança, né? A gente vai trabalhar num sistema que não pode, que tem que ter um determinado pH, não pode variar muito, não pode variar e não pode variar de pH, tem que estar naquele determinado pH. Então a gente usa a solução tampão, né, para justamente para manter aquele pH ali, né, porque já que resiste a variações bruscas de pH, beleza? E também nós temos sistemas biológicos, certo? Nosso organismo, por exemplo, tá? Que tem ali compartimentos, tem ali, né, meios, né, no nosso organismo também que não pode ter tanta variação assim de pH. E eu estou dando um exemplo, né? Por exemplo, no nosso sangue, tá? No nosso sangue não pode haver, né, uma variação brusca de pH, porque senão já era, porque senão a gente morre. Simples assim, entendeu? Trágico e simples assim, tá? Então, eu estou dando exemplo aqui, por exemplo, nosso sangue, né? Ó, pH do sangue, tá? Ele gira em torno de 7,4. Tem 7,40 aqui, né? Mas é uma coisa, 7,4. Beleza? E como ele se mantém, e como ele se mantém nesse pH? Através de um sistema tampão que eu vou passar ali daqui a pouco, tá? Mas tenha em vista isso, que o pH do sangue, né, é o chamado pH fisiológico. O pH do sangue, ele tem um pH fisiológico 7,4, tá? E pode apresentar pequenas variações ali, né, que não vai comprometer, tá, a integridade do nosso organismo, tá? Ali por volta de, 7,35, né, que é menos 0,05, né, se a gente for contar a variação do pH aqui que houve, né, para menos ou, eh, mais, né, 0,5, né, que ali vai configurar em 7,45. Então nós temos aqui o sangue venoso, né, com um pH um pouquinho menor do que o fisiológico, né, pode se apresentar, né, quer dizer, pode se apresentar em um pH um pouquinho menor, e o arterial também, né, ali, né, pode se apresentar num pH um pouquinho maior do que o fisiológico, tá. Ultrapassando, esses limites, a gente cai em situações não muito confortáveis para o nosso organismo, né, que é a acidose e a alcalose, beleza? Hã, acidose, né, quando o meio fica, ácido, né, ácido, né, fica mais ácido, mais baixo,
tá? E, nós temos 2 tipos de acidose, a respiratória e a metabólica, tá? E tem mecanismos compensatórios no nosso organismo, tá? A fim de sair dessa situação desconfortável, ok? Eu não vou citar muito esses mecanismos aqui agora, nesse vídeo, talvez eu grave um vídeo falando mais sobre isso, tá? Esse vídeo aqui eu vou voltar mais para a parte matemática, mais química da coisa. No vídeo posterior, eu falo mais um pouquinho sobre essa situação, tá? Enfim, e nós temos aqui também uma situação, né, não muito confortável de alcalose. Bom, alcalose, no meio fica mais básico. A nível de curiosidade, né, essa palavra alcalose, né, vem de alcalino, né? Ali no meio fica alcalino. E alcalino, ele vem ali da palavra árabe, né? Alcali, deve ser isso, né? Eu não sei falar, árabe, que significa cinza calcinada, né? Calcinada. Pois bem, calcinada vem de calcinação, tá? E calcinação é um procedimento, é um processo de decomposição térmica de substâncias, vamos dizer assim, de caráter inorgânico, né, substâncias inorgânicas, beleza? São reações endotérmicas, tá, com aumento de temperatura do meio, mas endotérmica, né, ali é é que acumula calor, né, endotérmica, a substância acumula calor, beleza? E, o ambiente, né, pode ser feito ali em fornos, acho que é fornos, plural metafônico, acho que plural metafônico, os fornos, né, ali, com altas temperaturas, beleza? Eh, Promove essa decomposição, né, a fim de liberar, né, a fim de que essas substâncias inorgânicas liberem, né, gases voláteis, beleza, para o meio, tá, a fim de purificar, enfim, tem diversas finalidades a calcinação, tá. Mas o fato é que quando acaba ali, né, a calcinação, sobra o que nós chamamos de cinza calcinada. E essa cinza calcinada, muitas vezes, né, ela tem um caráter ali básico, então por isso que veio, tá, essa palavra, tá, alcali, tá, alcali que significa cinza calcinada, que acabou, né, colocando esse termo, né, para, substâncias ali com caráter básico, beleza? Ok, tá, então só a nível de curiosidade. Então, se a gente partir ali do pH fisiológico, né, que é o pH do sangue, e diminuir ou aumentar, né, 0,55, né, ali na variação do pH, já ocorre a morte celular. Tá vendo que esses valores aqui, 6,85, valores menores do que esse, meu cara, é morte celular. E muitas vezes, né, esse tipo de situação torna-se irreversível, né? Você imagina várias células do seu corpo morrendo, né? Torna-se irreversível essa situação, né? E também aqui para mais, né? 7,95, certo? Então, valores maiores do que esse também culmina ali na morte celular, tá? Beleza. E quando eu falo, né, pH ácido, pH básico, vocês, né, percebem que quanto mais eu diminuo o pH, mais ácido eu fico. Mais ácido fica o meio. Quanto mais eu aumento o pH, né, mais básico fica o meio. Isso aí, tá, né, básico. Bom, essa parte aqui que eu, eh, em que se fala de acidose respiratória, acidose, eh, metabólica, alcalose respiratória também, né, alcalose, metabólica, eu vou deixar para gravar num outro vídeo, tá. Neste vídeo aqui eu vou focar mais na parte química e na parte matemática da coisa, ok?
Pois bem, no outro vídeo eu já, agrego, né, a fisiologia, a biologia, tá, a coisa. Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso, tá, então eu vou dividir. Bom, ok. Então você olhando aqui, né, vamos lá, só aqui a gente vai juntar o quê? A gente vai juntar, eh, sangue, obviamente, tem o sangue, tá, vai falar um pouquinho, né, que esse só pra citar, esse gás carbônico, ele é oriundo ali da respiração celular, tá, no metabolismo, ou seja, no metabolismo celular, quando ela, elimina, né, CO2 através do seu metabolismo, das suas reações químicas, que eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Nem outro, nem vou entrar muito em detalhe. Quando eu falar de respiração celular, quando eu falar de acho que nem sei se eu tenho vídeo aqui de ciclo de Krebs, enfim, de glicólise, essas coisas assim, sacou? Mas, ou seja, entrando por dentro da respiração celular em si, eu só vou citar, tá? A respiração celular, ela gera gás carbônico, beleza? E o sistema respiratório também está envolvido nisso. Afinal, o CO2 está envolvido quando nós inspiramos, né? Quando nós colocamos ar para dentro do nosso pulmão, a gente inspira oxigênio, tá? E quando a gente expira, a gente elimina CO2, justamente provindos ali, né, da respiração celular, ok? A gente elimina parte desse CO2, grande parte desse CO2, beleza? Através da respiração, tá? E também nós temos ali CO2 presente, né, ali dissolvidos, bem de maneira bem análoga, né, ao refrigerante, de maneira bem análoga à água gaseificada, ok? Que tem CO2 ali, né, dissolvido, disperso. Posso falar disperso, porque toda solução é uma dispersão, mas nem, toda solução é uma dispersão, mas nem toda dispersão é uma solução. Ou seja, eu falar que é uma dispersão, eu tô sendo muito abrangente, tá, porque tem vários tipos de dispersões, e solução é uma delas, beleza? Enfim, tá, então ali no sangue, né, analogamente à água gaseificada que você toma, ao refrigerante que você toma, né, ao oceano, né, que tem ali também CO2 dissolvido nele, né, então o CO2 fica ali disperso, misturado, né, naquele solvente, beleza? Ora por hora forma bolhas, por hora, né, fica ali bem distribuído por todo o, eh, solvente, beleza? No caso aqui é a água, tá? Então, pensando nesse meio aí, sem adentrar muito na fisiologia, vamos logo para a química. Então, o que que acontece? Tá? Esse CO2, tá? Tem que estar ali na sua forma gasosa, o sangue, tá? Sangue, composição do sangue, majoritariamente, né? É dada pela água, beleza? Então nós temos aqui moléculas de água, tá? Então ele reage com as moléculas de água e gera o gás não, o ácido carbônico. O ácido carbônico, né? Ali presente no sangue, beleza? Só que o que acontece? O ácido carbônico, ele é uma substância muito instável. Ele não é estável, ele não fica nessa conformação, né, nessa, eh, ele não fica, né, o ácido carbônico ele não fica nessa forma, vamos dizer assim, tá. Ou ele se decompõe em ácido carbônico novamente, tá, ou ele vai ali, né, desprotonar, beleza? Decompor não, né, ele vai, ou ele forma gás carbônico, ou ele, né, desprotona aqui vamos dizer assim, tá, vamos lá. Tá bom, ou ele forma gás carbônico, ou ele desprotona, né, 1 mol de H+ e forma o íon bicarbonato, beleza? Deixa eu só diminuir aqui para vocês enxergarem melhor, tá? Ou ele forma o íon carbonato, tá? Lembrando que eu estou aqui
no sistema, no organismo, né, no sistema humano, tá? Estou contando essa historinha no sistema humano, no organismo humano. E cabe lembrar que a temperatura média do corpo humano, de um adulto, por exemplo, é 37 graus, tá? Então, é importante ressaltar a temperatura. Por que é importante ressaltar essa temperatura, tá? É porque a gente está envolvendo aqui, ó, envolve aqui uma constante acidez, uma constante de equilíbrio. Então, essa constante de equilíbrio, tá? Depende de uma temperatura. O valor dessa constante, tá? O valor dessa constante de equilíbrio depende de uma dada temperatura. Que temperatura é essa, Celso? A nossa temperatura corporal, né? Quando a gente está saudável, ok? Não está em distúrbio algum, está em situação de homeostase, beleza? Situação de equilíbrio, tá? 37 graus. A gente tem esse valor aqui, né? Mais ou menos, né? Em tese, da constante de acidez. Constante de acidez eu vou fugir um pouco, tá? Porque eu já falei nos vídeos passados, tá? Só estou aqui ligado no valor dela a 37 graus, tá? Então, eu descrevi aqui, sucintamente, né, o sistema tampão bicarbonato que nós temos, né, no nosso organismo, beleza? Ele pode ser chamado esse tampão de sistema, né? Sistema tampão bicarbonato ácido carbônico, o sistema tampão ácido carbônico bicarbonato, enfim, tá? O céu é o limite. Já vi isso nas literaturas, tá? Ou eles enfatizam o bicarbonato, ou eles enfatizam o ácido carbônico. Enfim, tá? Então, tá? Já que eu falei que a temperatura de 36 graus é o valor da constante de acidez é 10 elevado a menos 1, tá? Então agora eu vou transformar em pKa. pKa nada mais, nada menos do que você multiplicar o Ka por menos log, tá? Foi o que eu fiz aqui. Peguei menos log e multipliquei pelo valor do Ka, beleza? Propriedade logarítmica, né? Isso aqui é um expoente, né? Menos 6,1 dele, um peteleco aqui para frente, tá? Menos, esse menos aqui, menos 6,1, só aproximar mais um pouquinho, né? Menos 6,1, 6,1, tá? Aí aqui, né? Vezes log de 10 na base 10. Não vou entrar no detalhe, tem vários vídeos falando sobre isso, mas 10, log de 10 é igual a 1, né? Log de 10 na base 10 é igual a 1, tá? Então, 6,1 vezes 1. Então, nós temos aqui que o pKa do ácido carbônico a 37 graus Celsius é aproximadamente, tá? 6,1. Guarda isso, ok? Então, vamos lá, baseado, tá? Na equação de Henderson-Rosenberg, ok? E, cadê? Baseado nessa equação aqui, né? Ó, tô me baseando nela, de passado, tá? Eu só botei os valores aqui, né? Da concentração da base, né? Ó, peraí, vamos ver aqui, ó. Concentração, né? Da base conjugada sobre a concentração analítica, né? Concentração analítica da base conjugada sobre a concentração analítica do ácido. Foi o que eu fiz aqui, tá? Beleza? Ácido carbônico e carbonato. Bom, mas daqui já dá para fazer algumas observações. Eu disse que o pH fisiológico é igual a 7,4, certo? Então, coloquei ali 7,4. Eu disse que o pH a 37 graus é quanto? 6,1. Bom, então eu tenho aqui que esse termo todo aqui, né, mais log, né, da concentração de bicarbonato sobre a concentração
de ácido carbônico, isso tudo aqui tem que dar 1,3, certo? 6,1 mais 1,3, né, aproximado, né, tem que dar 7,4 aqui, né, no pH. Bom, para dar, né, log, né, esse log aqui, para dar esse resultado, essa divisão aqui, que está aqui dentro do parênteses, tem que dar 20. Tá? Log de 20 é igual a 1,3, mas aproximadamente. Beleza? Bom, se você for lá na literatura, você vai ver que a concentração de bicarbonato, né, no sangue arterial, vamos lá, né, é igual a 24 milimols por litro. Você pode achar também em mols por litro, tá bom? É só você transformar, tá bom? Você transformar. Vai dar 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 vai dar 0,024 mols por litro, né? É isso mesmo, 0,024 mols por litro, tá? Aqui embaixo também é a mesma coisa, tá? Tô botando tudo em milimol, mas você pode achar, né, em mols por litro. Aí aqui daria, né, 0,0012 mols por litro, ok? Se você dividir, tá? Você vai ver que aqui, né, que aqui, se eu fizer uma divisão aqui, né, vai dar 20, beleza? Vai dar 20. Justamente, né, o valor que tem que dar aqui dentro, né, do parênteses. Só que, lembra, quando eu falei, né, sobre esse ácido, o ácido carbônico, eu disse que ele é uma substância instável. Ele não se, ele dificilmente, né, se a gente for realmente tirar a concentração do ácido carbônico no sangue, como ele não fica nessa forma, dificilmente fica nessa forma, a gente vai achar traços, vai achar quantidades ínfimas, desprezíveis dele, ok? Muito pouco. Por quê? Ou ele vai estar sob a forma de gás carbônico, né, ali, né, gasosa, dissolvida no sangue, ou ele vai estar na forma de bicarbonato, tá? Ali, né, é, ionizado ali no meio, beleza? Tá? Pois bem, então, a gente se baseando, né, no gás carbônico, no CO2, no dióxido de carbono, perceba que ele está na forma gasosa. Então, quando ele está dissolvido no sangue, a gente diz pressão parcial, né? A gente não diz muito sobre a concentração de CO2 no sangue. A gente diz sobre a pressão parcial do, eh, do gás carbônico, tá? Até porque está na forma gasosa, ok? Pois bem, então, já, já se encaminhando para o final do vídeo, né? Já que ele está ali dissociado, né? Dissociado não, desculpa, galera. Dissociado não, dissolvido, tá? Já que ele está ali disperso ali naquele meio, beleza? Nós temos aqui o coeficiente de solubilidade, né? Porque ele é o soluto ou disperso, vamos dizer assim, tá? É, daquele meio ali, tá? É, pense, pensando em dispersão, temos um dispersante em maior quantidade que a água. E temos o disperso em menor quantidade, que é o, o gás carbônico. Pensando em solução, né, nós temos um solvente em maior quantidade ali, quantidade ali, maior concentração que a água, infinitamente maior, e nós temos um soluto ali, que está ali dissolvido naquela solução, ok? Que é o gás carbônico. Então, para isso, né, lembrando que
quando a gente fala de coeficiente de solubilidade em um gás, a gente associa, né, a pressão parcial daquele gás, naquela temperatura, ok? Show? Tá? Porque se mudar a temperatura, muda o coeficiente, beleza? Tá? Muda o coeficiente. Ok. Então, o coeficiente de solubilidade, que pode ser representado pelo CS ou então tão somente pelo S, tá? Tanto faz. A 36 graus tem esse valor aqui, né? 0,0306. Aí perceba que o coeficiente, a gente tem que olhar para a unidade também, né, galera? Tem aqui no denominador, é uma divisão, e tem aqui no numerador, a gente tem aqui, né, a unidade de concentração que está dividindo, né, por uma unidade de pressão. Então a gente pensa, né, o gás carbônico ele está aqui na forma gasosa, ok? Dissolvido, disperso, enfim, tá? Em água, que é o dispersante ou se você for dispersante, se você pensar em numa dispersão, tá? E o solvente, se você estiver pensando em solução, beleza? Em água e isso, tá? Então relaciona a concentração, né? Ali, né? Relaciona a concentração à pressão, né? Com a pressão. Então, o coeficiente de solubilidade diz isso, tá? Já que trata-se de um gás. Ok, né? Ou seja, quando é um gás, a gente não pensa muito em concentração. A gente faz uma relação da sua concentração, que seria da sua concentração, do que é de verdade, que é a pressão parcial daquele gás, ali no meio, beleza? Então, a pressão parcial do gás carbônico, né? A forma gasosa ali, disperso no sangue arterial, tá? Ela gira em torno de 35 a 45 miligramas, não, aqui é milímetros, né? Milímetros de mercúrio, tá? A pressão é medida assim, uma das unidades da pressão, beleza? Então, eu apresentei dois parâmetros aqui, justamente, né, para a gente poder fazer a associação, tá, da concentração de ácido carbônico, né, com a sua pressão parcial, ok? A sua pressão parcial. Já que, uma vez que esse ácido carbônico, ele não está, né, ali na sua forma de ácido carbônico. Vai ter muito pouco daquela forma de ácido carbônico ali, né, no meio aquoso, ok? Esse ácido aqui é de aquoso, né? Não vai estar ali dissolvido, não vai, ele vai estar na sua forma de gás carbônico, né? Na sua forma gasosa, acho que no seu estado gasoso e sob a forma de gás carbônico, tá? Então a gente precisa relacionar a pressão parcial com a sua concentração, né? Que teria ali, né, daquela concentração de ácido carbônico, beleza? Ou ele vai estar na sua forma, como eu fui repetindo, ou ele vai estar na sua forma de bicarbonato ou hidrogênio carbonato, tá? Ou ele vai estar na sua forma de gás de carbono. Então a gente faz essa relação aqui. Pois bem, tá? Pois bem, se a gente substituir, né, os valores que a gente acha na literatura, né, da concentração de ácido carbônico aqui, beleza? Nós já temos, né, o valor do coeficiente de solubilidade do gás carbônico, né, a 37 graus, certo? Então a gente vai achar um valor da pressão parcial do gás carbônico no sangue arterial de mais ou menos 39 milímetros de mercúrio, ok? Tá dentro da faixa, né? Tá aqui dentro da faixa, beleza? Ok.
Então, seguindo aqueles parâmetros do vídeo passado, para se poder fazer essa equação aqui, supondo que eles, né, que o sangue, que essa solução tampão aqui, né, esteja dentro dessas condições que eu falei, né, falei no vídeo passado, no início desse vídeo, beleza? Então nós temos aqui a equação de Henderson-Heisenberg. E eu só fiz uma adaptação aqui, porque aqui eu tenho a concentração, né, do ácido carbônico, né, e na verdade ele está sob a forma de gás carbônico. Então, né, eu coloquei aqui a relação, né, feita entre a concentração e sua pressão parcial, tá? Tá aqui, beleza? Então essa, né, é a equação de Henderson, eh, Heisenberg, que calcula, tá? Faz ali a relação do pH do sangue com, né, o pKa do ácido carbônico, beleza? Tá? No vídeo que vem, no vídeo futuro, no próximo vídeo, eu vou falar mais sobre as questões fisiológicas, tá? Sobre acidose respiratória e metabólica, alcalose respiratória e metabólica, os mecanismos de compensação, tudo de maneira resumida também, mas vou falar mais sobre, ok? Muito obrigado, valeu, até a próxima.